Ai, gente, estou um pouco nervoso, mas vamos que vamos. Vamos lá, meu amigo. São 9h20, Vamos você tem nessa. até 9h30. Bom, boa noite. Boa noite a todos e todas. Boa noite especial aos ilustríssimos professores Wagner, Márcio, Vinhais, grande professor Vinhais, talvez aí um dos mais queridos, sem desmerecer nada os outros. Queria, em primeiro lugar, me apresentar. Meu nome é Leonel Quirinos e quero apresentar uma monografia, defesa de uma hipótese, no que tange à eficácia do Estado na perspectiva do servidor público. Como vocês podem ver na minha apresentação, além de ser o pai da Marcela, uma criança magnífica de 1 ano e meio, que me deu energia para estar aqui, eu sou empregado público e sou sindicalista. Então, vocês vão entender o quanto que esse trabalho é importante para o que eu penso na vida, sem, claro, desmerecer opiniões contrárias. E é um exercício acadêmico respeitar a contradição. Vocês vão ver isso na minha apresentação e espero ter conseguido passar isso no meu trabalho em si. Galera, mudei de tela, não sei se apareceu aí. Apareceu. Beleza. Essa imagem, ela representa, na verdade, vou mostrar na minha monografia, que é o ciclo virtuoso do que a gente chama de contrato social e na perspectiva, inclusive, do servidor público. Isso demonstra a minha hipótese. Com essa imagem, eu quero mostrar o que está na minha monografia escrita, no que tange ao objetivo, à justificativa. Então, basicamente, o objetivo que eu pretendo fazer esse trabalho é exatamente fomentar o estudo no que tange a um Estado eficaz, tanto almejado pelas cidadãs, principalmente países subdesenvolvidos como o nosso. Então, esse objetivo, a justificativa é exatamente saber qual é a perspectiva, se, por exemplo, se realmente a percepção do senso comum no que tange ao Estado, o Estado ineficaz, ou o Estado que a gente ela corresponde realmente com a realidade, talvez, do servidor público lá na ponta. Será que esse servidor público lá na ponta realmente ele é ineficaz? Vou explicar isso melhor. Então, esses são objetivos, essas são as justificativas, e, no caso, o método utilizado foi exatamente, eu vou falar um pouco mais à frente, que foi os referenciais teóricos, né, a pesquisa bibliográfica. Eu utilizei os autores clássicos do pensamento do Estado, utilizei dados socioeconômicos, tanto da OCDE, na pesquisa anual pelo desenvolvimento dos países da OCDE, quanto por manifestações públicas e oficiais das entidades de classe dos servidores públicos. Pensei em fazer algum tipo de pesquisa, de enquete, mas ficaria muito restrito. A gente poderia pegar um nicho e teria que se especializar muito na questão da pesquisa. Então, a gente focou aqui no que tange à informação, à perspectiva desse servidor, os posicionamentos oficiais, nossos oficiais, das entidades de classe, né? Primeiro e segundo, sindicatos, federações, confederações, 2 servidores, 2 empregados, nesse caso aqui do Brasil, mas, claro, sempre com um olhar na perspectiva mundial, na perspectiva macro mundial. Então, basicamente, o que eu quero defender é esse ciclo virtuoso aqui, gente. Esse ciclo virtuoso onde o servidor público ele é eficiente, ele valorizado, ele gera mais desenvolvimento social, que gera eficácia estatal e que precisa de mais investimento estatal, e assim o Estado se torna eficaz e crescente. Aí a grande polêmica, um Estado crescente ou um Estado minguante. Vou falar sobre isso e vou apontar as contradições, inclusive, para a minha defesa da hipótese, né, gente? Eu procurei não ficar neutro, eu procurei sim sustentar uma hipótese, mas, como já falei, sem desconsiderar o contraditório. Gente, esse é o referencial teórico no que tange aos autores clássicos que pensaram o Estado. É claro que
na monografia, a gente pega desde os primeiros escritores de Sócrates em A República, desculpa, Sócrates não, Platão, quando escreveu A República, que já falava em sociedade regida ali, no caso, por uma aristocracia, mas, de forma clássica, aí, da Era Moderna para cá, fato é que os que pensaram efetivamente, pelo menos um Estado gerido e organizado pelo povo, pelo menos no que tange a isso, são esses aí. O pai, não propositalmente, na verdade, coloquei os mais progressistas à esquerda, os mais liberais à direita, tá? Então, a gente tem aí, coloquei ali Thomas Hobbes como no centro, por ser absolutista, mas ser o pai do pensador do contrato social, que é o cerne do Estado que a gente pensa hoje no século XXI, do Estado moderno. Então, Thomas Hobbes e Leviatã, ele explicou a importância de ter um contrato social, né? Então, a direita, John Locke, defendeu aí um Estado governado pela burguesia, mas não governado, né? Mas defendeu mais os interesses da burguesia, no sentido de defender a propriedade privada como bem fundamental, a liberdade econômica como bem fundamental, ao contraponto que Jean-Jacques Rousseau, né, defendeu, inclusive, o fim. Jean-Jacques Rousseau era mais filho de proletário, ele defendeu aí, no caso, o fim da propriedade privada, como defendendo que o principal conceito para um Estado deveria ser a justiça. Então, de um lado, estaria ali o principal conceito, a liberdade, de outro lado, a justiça. Influenciado por Rousseau, temos Marx e Engels, Karl Marx e Engels ali, coloquei eles mais à esquerda ali, defenderam ali, através do Manifesto Comunista, uma sociedade 100% autogestionada pelos trabalhadores, numa transição através de um Estado cada vez mais crescente, progressivo e por aí vai, né? E mais à direita ali, citei Adam Smith, e mais à direita ainda citei principalmente o debate ali do século XX, principal ali entre Keynes, né, que está mais ao centro que Marx ali, mas está, apesar de estar mais ao centro, mas também está, digamos ali, mais próximo do seu grande opositor ali, ideológico ali, no século XX, que foi Hayek, né? Hayek defendia ali justamente no caminho da exploração, né, das contradições, o caminho da servidão, desculpa, ele era bem opositor às ideias de Keynes. Esses são os clássicos, gente. Na minha monografia, eu citei eles como os clássicos, mas é claro que vem um apanhado desde antes até a sociedade mais moderna para chegar, na minha hipótese, a ser apresentada. Mas o curso aqui é de administração, eu quero, sim, pretendo seguir para um mestrado de macroeconomia, por isso, mais uma vez, isso tem tudo a ver com o que eu pretendo fazer da minha vida, mas o curso aqui é de administração e a gente precisa pensar os autores da administração. Eu trouxe Peter Drucker, né, o pai da administração moderna, para explicar o que eu falei no começo sobre o servidor público e a perspectiva do senso comum ali. Ou seja, às vezes a gente confunde eficiência com eficácia, e Peter Drucker explicou isso muito bem, que eficiência, vamos pensar aqui de forma a exemplificar, pensa no enfermeiro que está ali há 24 horas dobrando no hospital público. Tem como dizer que aquele enfermeiro não é eficiente? Claro que ele é eficiente, mas se não tem hospital público suficiente para atender a população, a percepção do trabalho dele vai ser de ineficácia. Resguardando aqui, gente, eu resguardo isso na minha monografia, as mazelas dentro do serviço público, como, por exemplo, os privilégios que existem. Eu coloquei isso, claro, sempre citando os autores que colocaram isso, no caso aí, nesse exemplo que eu acabei de dar, as próprias entidades de classe, elas apontam isso na defesa dos direitos dos trabalhadores servidores públicos e da valorização do servidor público, como sendo uma pequena minoria, no caso aqui do Brasil, né, que são privilegiados dentro desse serviço. Então, essas imagens aí são bem ilustrativas, que a eficácia é o resultado macro. A gente precisa pensar de forma holística a eficácia de um Estado-nação.
E a eficiência é a engrenagem ali que pode funcionar. Você pode ter um hospital super eficiente, mas que atenda um número pequeno da população. Então, Leonel, por que eu estou falando? me perdoa, meu amigo. É que você fala, e até me custa te falar isso, porque é notória a paixão com a qual você fala sobre esses temas. É porque a gente já tem 10 minutos. Então, assim, se Vamos lá. tu puder dar uma condensada, tu me perdoa, mas é meu papel fazer isso. O medo era esse. Gente, aí é o gráfico que ratifica o pensamento de Paulo Freire, o pensamento de Keynes, inclusive, o pensamento, inclusive, de um liberal, que é a Acemoglu e o Robinson, que pensaram nas instituições extrativistas como um câncer nas sociedades modernas e por aí vai. Ou seja, nesse gráfico a gente percebe, por exemplo, um gráfico da OCDE, onde países com grande número de servidores públicos possuem grande taxa de percepção da sociedade de eficácia. Noruega, Suécia, temos aí, e países, inclusive liberais, como Irlanda, também têm altas taxas de servidores públicos, ou seja, para contrapor exatamente o senso comum. Aqui era a analogia das laranjas. Como que pode uma sociedade, não tem como a gente defender a educação e a saúde de qualidade sem defender, por exemplo, uma cultura de qualidade, um meio de transporte de qualidade, porque como que uma criança vai para uma escola, e às vezes o transporte dela é ineficaz, ou seja, a lógica do Estado mínimo, a gente tenta refutar através dos pensamentos tanto de Paulo Freire quanto de Robinson, a teoria, essa analogia da laranja podre. Então, se você tiver uma laranja podre em todas as áreas do serviço público, ela contamina as outras áreas. Então, não adianta a gente focar só em saúde e educação sem focar em todas as áreas. Eu utilizei também o diagrama de Chikawa, né, na perspectiva dessa minha hipótese, o que significaria o diagrama de Chikawa, que a causa principal é a ineficácia do Estado e, na verdade, o problema é a ineficácia e as causas, né? Eu utilizei também na minha monografia, como vocês podem ver, a tabela verdade para fazer algumas tautologias do ponto de vista dos pensamentos de Marx, e também utilizei a tabela verdade, utilizei os 5 porquês do Toyota, né, do criador da Toyota, para fundamentar. E, por fim, já que o tempo foi rápido, espero ter conseguido explicar suficientemente aí o que consta da minha monografia. Meus agradecimentos, em primeiro lugar, à minha filha, claro, minha filha que emana energia inexplicável, minha família, e a todos e todas que lutam por uma sociedade mais justa e igualitária. Obrigado. Bem, Leonel, vou te pedir só para tu tirar a apresentação, só para ficar a imagem um pouquinho maior. O Leonel, eu não vou avaliar, eu já até... O Leonel, não sei se o Celso compartilhou contigo a avaliação que eu fiz do teu TCC? Não compartilhou. Não, o Celso, ele me mandou... O Celso, ele me mandou no final do mês passado, até, eu acho que foi por volta do dia 20, ele me mandou o teu trabalho para eu fazer uma análise, e aí eu fiz uma série de apontamentos ali, eu pensei que ele fosse enviar isso, mas depois eu até te envio, tá? Depois eu até te envio, eu faço questão que você tenha essas observações. O Leonel, ele já passou, se eu posso estar enganado, mas ele já deve ter passado por umas 4 turmas minhas, e inovação, logística e 2 práticas, se eu não me engano. E é interessante que o Leonel, ele tem... Eu não vou avaliar o teu TCC, eu vou deixar para o Wagner e para o Márcio, mas é notória a paixão com a qual o Leonel fala sobre esses temas. Nós já tivemos até conversas sobre esses assuntos dentro de sala de aula, e o Leonel pensa lá e eu penso cá, né? E nem por isso a gente não se entende, a gente se entende muito bem, eu diria. Leonel demonstra ser um aluno acima da média, né? A expressão dele, a redação dele no trabalho é uma redação de nível de mestrado, tranquilamente. Leonel usa algumas palavras, não só no vocabulário dele falado, mas escrito, que são palavras como até o Wagner falou, brincou com o Márcio, eu tenho que ver aqui no Google o que é,
volta e meia o sujeito para ler o trabalho do Leonel, ele tem que ir no Google para ver o que é. Então, assim, parabéns pelo teu trabalho, tá, Leonel? Mas eu disse que eu não queria fazer nenhuma avaliação sobre ele, já estou fazendo e já estou quase que influenciando o pessoal, ainda bem que os dois aqui não são influenciáveis. Wagner, por gentileza, meu amigo. Ô, Leonel, prazer aí estar assistindo você, teu trabalho. Obrigado pela sua apresentação. Não se preocupe porque a gente leu o seu trabalho, então a sua apresentação foi só para confirmar o que a gente leu, né? E o que você não conseguiu falar, não se preocupe que a gente conseguiu ver no teu trabalho. E você respondeu na sua apresentação o que eu ia te perguntar e o Viés acabou de falar. O teu trabalho tem uma pegada muito clara e nítida de um pré-projeto de mestrado. A gente no mestrado tem o pré-projeto, que é a sua discussão inicial, que você quer iniciar, né, sua proposta de pesquisa, depois tem o seu projeto, que você depois passa pelas disciplinas, aprofundar algumas coisas, você ajusta o teu caminho, define o teu projeto, até realmente fazer a tua dissertação. O seu trabalho é um pré-projeto de mestrado. Eu gostei muito, não só pelas questões que o Viés colocou, né, do seu raciocínio, seus argumentos, mas também eu tenho um grande viés porque eu sou simpatizante em grande parte dos seus argumentos. Isso me torna suspeito de ter, né, apreciado um pouco mais. Mas tirando o meu viés, eu tenho algumas considerações a fazer, e essas considerações são de melhorias e uma crítica, né, ao teu trabalho. Eu vou te explicar por quê, tá? Vamos lá. O teu trabalho, você argumenta servidores públicos, mas, embora você fale o tempo todo sobre servidores públicos, eu tenho a nítida impressão de que a tua discussão é sobre serviço público e não servidores públicos. Porque os servidores públicos dão uma pegada de o papel da pessoa, o papel do profissional, a relação de trabalho, né, do serviço público, e aí vamos entrar no direito administrativo, etc. Não é essa a tua discussão, pelo que eu percebo. A sua discussão é sobre serviço público. É o papel do Estado, a percepção do papel do Estado, né, frente à sociedade e mercado. E é interessante você fazer isso porque a gente muitas vezes separa, né? A gente gosta muito de discutir Estado aqui, mercado ali, sociedade aqui, como se fossem caixinhas separadas. É tudo junto, né? O Estado mexe com o mercado que tem a sociedade no meio do mercado, no meio do Estado. Então, a discussão ela é interdisciplinar nesse caso. Então, a tua pegada, eu acho que é muito mais de serviço público do que servidores públicos. Fica aí para você pensar, tá, sobre isso, se merece até algum ajuste ou não. Você afirma que a vulnerabilidade social é o cerne do que está sendo discutido no teu trabalho. Eu discordo disso. Eu acho que, para você falar isso, você tem que entrar um pouco na discussão da questão social, das mazelas, etc., e aí avaliar o papel do Estado e o poder privado nisso ou não, que não é a sua proposta. Eu acho que a sua proposta o cerne do teu trabalho está justamente no papel do Estado. É discutir Estado, né? E a eficiência ou a eficácia desse Estado. Então, acho que você falar que a vulnerabilidade social é o cerne chega a ser ousado, não errado, mas ousado é um passo a mais, que você pode chegar lá, mas antes você tem que discutir com o papel do Estado para você discutir a questão social depois. Na sua hipótese, você faz uma afirmação aqui, né, que tornar o Estado mais eficaz é uma ótima forma de preservar os direitos individuais e coletivos dos habitantes, etc. Você afirma a eficácia do Estado. Aqui tem uma questão que você precisa aprofundar antes de afirmar isso. E aí tem duas opções. Ou você não afirma, coloca como uma hipótese, uma suposição sua, ou você afirma e subsidia o teu argumento. Para subsidiar, você tem que, inclusive, voltar à história dos direitos humanos. Porque quando a gente pega a história de direitos humanos, a gente acha que começou na ONU, né? A ONU fez a declaração e pronto, ali começou os direitos humanos. Começou muito antes. Basicamente, dois grandes marcos históricos, a Revolução Francesa e a Declaração de Louisiana, Estados Unidos, de independência. Esses dois acontecimentos, na história dos direitos humanos, é para defender o direito individual, literalmente, o direito civil. Ou seja, é afastar o Estado, porque naquela época o Estado era muito interventor, era muito autoritário. Então, o direito civil naquela época é o oposto do que você afirma. É o afastamento do Estado, é o liberalismo, né? A premissa liberal, literalmente, né? O indivíduo em primeiro lugar e depois o coletivo. Depois vem a questão do Marx, vem o período marxista, que aí é o inverso.
É o papel do Estado, né, promover o bem-estar da sociedade, dos indivíduos e garantir o direito dos indivíduos. Então, a gente tem dois grandes movimentos aí, que é a Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, e o marxismo. São dois contrapontos que juntos estão na ONU, na Declaração da ONU. E a Declaração da ONU, ela não tem essa pegada de afirmar que o Estado é um garantidor. O Estado, ele tem um papel intermediador, vamos dizer assim. Ele tem premissas básicas de garantir direitos básicos, mas em outra perspectiva, por causa do sistema econômico que a gente está no capitalismo, ele tem esse papel mais interventor, de garantir limites, e não de garantir o que literalmente deve fazer. Por isso, só um cuidado nessa afirmação que eu coloquei para você. Depois eu te mando direitinho os meus apontamentos, mas é só para talvez você pensar sobre isso. A minha crítica mesmo, Leonel, está sobre a sua metodologia. Eu não usaria os métodos que você usou, nem a tabela verdade, nem o diagrama de Ishikawa. Por quê? Porque são dois diagramas de causa e efeito. E no contexto do seu trabalho, é muito difícil a gente falar em causa e efeito, que a causa tal gera o efeito tal. A tabela verdade, você basicamente traduzindo para matemática, a matemática é exata. Então você está traduzindo o seguinte: isso com isso dá isso. Eu não sei se a gente consegue fazer isso na sua discussão do Estado. Tem muita variável, né, para a gente discutir historicamente e contextualmente para falar isso com isso dá isso. As próprias correntes políticas, a gente não consegue muito bem definir às vezes o que é de quem, porque essas variáveis elas são borradas, sabe? Elas ficam variando um pouco. O diagrama Ishikawa é a mesma coisa. O diagrama Ishikawa, que eu me lembre, né, e aí o Vinhais, o Márcio pode me corrigir se eu estou enganado, as causas, as fontes das causas no diagrama de Ishikawa, elas não necessariamente têm relação umas com as outras. No seu trabalho tem. Quando a gente fala capitalismo, intervenção política, sociedade, isso tudo faz parte de um contexto só. Não são coisas isoladas que juntas causam um Estado ineficiente, entende? Então, os métodos que você está usando são para elementos muito bem definidos. Para acabar com talvez esse meio incômodo, né, aí fica uma sugestão para você. Né, ou você aproveita para corrigir agora, né, uma sugestão, ou para essa projeção futura, de um pré-projeto, aprofundar, você trocar esses métodos para um método mais qualitativo, que te permita aí explorar essas variáveis. Eu estou dando para você aqui, nos meus comentários, 3 recomendações. 2 leituras. Não sei se você conhece o autor Norberto Bobbio, ou Bobbio, né? Havia aquela questão lá da gente não saber falar o nome dos autores. É um italiano. Ele tem vários livros que discutem a questão do Estado. Ele tem um livro chamado Estado, Governo e Sociedade. Eu acho que isso é fundamental para você, para subsidiar o teu argumento, porque fica nítida a relação entre Estado, governo e sociedade. Que a gente discute muito o Estado quando deveria discutir o governo. Quando a gente fala Estado ineficaz, muitas vezes é governo ineficaz, que provoca um Estado ineficaz. Então, essa leitura acho que você pode te argumentar um pouco melhor. Uma outra é da economista Mariana Mazzucato, que é o livro O Estado Empreendedor. Ela discute essa relação público-privado. Ela mostra com provas isso, tá? Com argumentos. A Apple, por exemplo, ela falou que ela diz, e ela sustenta isso, que a ideia da Apple nasceu do Estado. A tecnologia da Apple nasceu no Estado e não com o Steve Jobs. Essa discussão toda econômica entre a relação Estado e o privado, acho que vai te ajudar muito também nos teus argumentos. Por último, o IPEA tem um mapa do Estado brasileiro, não sei se você conhece. No site do IPEA, está aqui o endereço para os outros passos. Se você jogar no Google lá, IPEA Atlas Estado Brasileiro, tem o Estado do brasileiro assim aberto para você em números, para você se divertir à vontade. Números sobre remuneração, número de servidores, as diferentes esferas. Aí sim, se você trabalhar com números, você pode sustentar os teus métodos de causa e efeito, do Ishikawa, ou da tabela verdade. Porque você pode pegar séries históricas de categorias que você quiser, número de funcionalismos, né? Enfim, qualquer variação que você quiser e achar interessante para você, pega uma série histórica, trata matematicamente e mostra no teu argumento, tá? Fica muito mais fácil para você trabalhar do que trabalhar técnicas quantitativas em variáveis qualitativas, como você fez, tá bom?
Final das contas, falei a beça, né? Eu queria falar menos. São mais recomendações, e assim, apontando para você fragilidades, para você repensar, do que necessariamente correções. A metodologia, basicamente, eu corrigiria, tá? Mas não que se, né? Quem sou eu para dizer para você que você tem que corrigir a sua metodologia. Mas fica uma sugestão para você repensar a forma de trabalhar a sua metodologia, tá bom? Obrigado. Eu achei ótimo. Eu queria só falar rapidamente para Sim. o professor Wagner que eu pretendo levar isso para um mestrado e eu vou anotar todas essas recomendações como, enfim, claro, se for suficientemente o bastante para eu passar, pelo menos para a graduação, para o mestrado, todas essas recomendações. Em relação às mazelas, os direitos humanos, eu queria muito abordar, mas eu fiquei muito preso na questão de ser uma monografia e ter uma limitação, melhor... O senhor mesmo falou um pouco atrás que é melhor falar só sobre isso bem do que não falar. Diagrama de Chikawa e os 5 porquês, e talvez eu procurei explicitar, eu entendo perfeitamente, entendo que para uma tese de mestrado isso precisa ser mais aprofundado, talvez retirado, mas a única intenção foi mostrar, assim, preciso ser honesto, é meu jeito de ser, é mostrar que eu sei o que é o diagrama de Chikawa e botar dentro do diagrama de Chikawa a minha hipótese, não que isso seja uma verdade absoluta, não que isso seja uma ciência exata. Sinceramente falando, eu acho que é isso. Eu tentei botar a tabela verdade naquelas frases do Marx justamente para mostrar o que eu sei o que é uma tautologia, porque a gente está no curso de administração. Eu não sei se eu falei, acabei de falar uma besteira. Né? Eu não sei se eu falei besteira agora aqui, não era esse caminho, mas eu prefiro ser honesto e falar exatamente isso, porque a minha tese vai na eficácia, tem muito a ver com a economia, as duas disciplinas, né, administração e economia, e como é a formação, eu falei, não, eu preciso mostrar aqui algumas ferramentas administrativas, foi a forma que eu encontrei, mas é claro que a sua crítica foi hiperconstrutiva e não tenha dúvida, se for suficientemente razoável eu passar, eu vou levar cada detalhe desse para o mestrado, inclusive vou ler os 3 livros recomendados, pode ter certeza disso. E se você quiser, eu te passo uma indicação lá do mestrado da UF, onde eu me formei. Lá tem 2 correntes, né? A administração brasileira, para trabalhar em empresas, história e tal, e tem só para Estado. Eu acho que você se encaixa perfeitamente nessa discussão, porque a pegada de lá é a sua pegada. Pegada mais crítica, que aprofunda a questão, né, de direitos humanos, inclusive a questão social. Se você quiser depois, né, a gente faz contato aí por intermédio do Vinhais, eu te passo e te encaminho, que é gratuito o mestrado lá, então você presta um concurso, entra e brinca à vontade lá, se diverte durante 2 anos. Com certeza. Adorei a crítica aí. Obrigado. Obrigado, Wagner. Márcio, por gentileza. Sobrou pouco para mim, né? É verdade. Sobrou pouco para mim. Então, gente, desculpa. Não, porque as 2 coisas que eu tinha apontado aqui, o Wagner já sinalizou em relação... Primeiro, te dar os parabéns, né? Um trabalho muito, muito bom mesmo. Mas uma das coisas que eu sinalizei, o Wagner já havia citado, é quando você diz que a vulnerabilidade social é o cerne do que será discutido no presente trabalho. Enfim, o Wagner já expôs. E, sinceramente, eu não colocaria o diagrama de Chikawa. Que bom que você já até se antecipou e falou do porquê você ter considerado ele aqui. Eu acho que não é muito aderente, né? Sendo uma das ferramentas da qualidade, eu acho que não cabe aqui. Já deu para perceber que você conhece, tá, Leonel? Já deu para perceber. Então, mas a título desse trabalho, eu acho que, de repente, você pode excluir. Te dar os parabéns pela abordagem, porque quando eu vi o título, Eficácia do Estado, primeira coisa que eu fiz foi ir para a bibliografia. Pô, esse cara tem que ter falado de Hobbes e Keynes. E realmente você o citou. Muito bem explanado ali no trabalho, né? O Hobbes com o Leviatã. Muita gente pensa em Thomas Hobbes como o homem é lobo do homem, que é a frase mais famosa dele, mas ele é muito mais do que isso. Estado hobbesiano, enfim, preconiza a manutenção da paz entre os cidadãos, e Keynes fala da intervenção do Estado na economia porque acha que o empresário vamos dizer assim, é o espírito animal, o que corrobora o pensamento do Hobbes. Você citou Platão, enfim, eu prefiro que você considere aí realmente o que o professor Wagner falou, que já resume praticamente tudo. Te dar os parabéns aí pela abordagem.
tá? Muito bem escrito, muito bem fundamentado, o linguajar bem técnico, bem erudito, e sem dúvida você tem um belo caminho aí pela frente. Só para traduzir rapidinho, desculpa, é porque o Márcio citou os autores, eu até anotei aqui, mas só para te ilustrar, Leonel, o perigo que é de você usar métodos quantitativos para essa discussão, Adam Smith e Milton Friedman, para você, aparece na mesma perspectiva. Eles têm a mesma pegada ideológica, mas com abordagem totalmente diferente. O Adam Smith vem lá de trás, antes da Revolução Industrial, concorrência quase que nula, né? Concorrência igual para todo mundo. Então, é uma outra visão mais comercial. O Milton Friedman é uma questão mais empresarial mesmo, né? De globalização, né? De lucro a todo custo, etc. Então, mesmo sendo de abordagens parecidas, né? De rumos ideológicos parecidos, a abordagem deles é totalmente diferente. Colocar isso no Ishikawa ou na Tabela Verdade, você não consegue fazer, porque é fazer dos dois um só. E não são coisas diferentes, tá? Só uma colocação aqui, o Wagner, até para o Leonel. Leonel, você já conhece o livro Guia Politicamente Incorreto da Política Brasileira? Eu já ouvi falar, confesso que nunca li, não. É a sua pegada. Se você quiser, eu te mando ele, eu tenho ele em PDF aqui. Eu mando ele para o Vilares e te mando. Você vai gostar muito desse livro. É a tua pegada, é a tua cara. Eu quero. Ok. Por Parabéns. favor, me mande. Bem, antes da gente se ausentar, eu queria, de novo, falei que eu não ia avaliar, mas já é o segundo momento em que eu estou avaliando. Aliás, o terceiro, o outro foi quando eu fiz as anotações lá no teu trabalho. Eu queria só deixar 2 detalhes aqui, Leonel. A primeira situação é que o teu trabalho está tão bem escrito que se eu pego um trabalho desse sem saber quem é o autor, eu falo que é plágio. De tão bem escrito que está, eu falo, esse cara entrou em algum repositório de teses de doutorado, algum repositório de dissertações de mestrado, mas vindo de você, quando eu sabia de quem vinha, eu falei, não, esse cara realmente ele saca disso daqui. Ele tem isso daqui no sangue dele. E, aliás, Wagner e Márcio, vocês obviamente não sabem, mas a atuação do Leonel é na área de comunicação. Quando ele fala que ele é sindicalista, ele é sindicalista em um sindicato que trabalha com comunicação. Então, não por acaso, ele tem essa capacidade comunicativa. Isso daí é um baita elogio, mas agora vem aqui uma observação negativa, eu não posso usar outra palavra. Sempre que os meus orientandos conversam comigo sobre um artigo, eu falo, apresentem vocês as limitações da pesquisa que é de vocês. Não deixem terceiros ressaltarem estas limitações. E este é o tipo do trabalho que, evidentemente, tem todo um viés em decorrência dos seus interesses, dos seus pensamentos, e por aí vai. Então, talvez apontar isso no seu trabalho como uma limitação, o fato de, eventualmente, o autor estar influenciado pelo meio ao qual ele pertence, isso seria uma limitação. Se você for perguntar para um sueco o papel do Estado nas relações com a sociedade, o sueco vai falar uma coisa totalmente diferente de um norte-americano de Nova York. Então, assim, é importante pontuar isso, entendeu, Leonel? Que você e o seu meio têm uma corrente de pensamento que talvez faça com que você leia a mesma coisa e pense daquilo algo diferente do que eu, por exemplo, pensaria se eu lesse o mesmo trecho. As suas interpretações, e como a gente está falando de uma pesquisa que é simplesmente qualitativa, as suas interpretações qualitativas acerca de uma teoria, em decorrência do seu viés, podem ser diferentes das minhas. E isso não é um problema, mas isso precisa ser pontuado no trabalho, entendeu, Leonel? É importante que você pontue, inclusive em decorrência do quão imerso nesse ambiente você está, e eu sei disso, né, pelas nossas conversas, é importante que você pontue isso, tá? Vamos agora nos ausentar por alguns, creio que vai ser muito rápido,
breves momentos e a gente já retorna em alguns instantes. Tudo bem? Tudo bem. Eu que agradeço aí o pessoal que está aí no chat aí, agradeço, parabenizando. Só um pouquinho nervoso aqui, mas tudo bem. Vamos lá, Leonel. Meu amigo, mais uma vez, meus parabéns. Parabéns pela filhota que apareceu agora aí. Você tá um pai mais babão do que eu. E olha que é difícil encontrar um mais babão do que eu. Cara, eu já falei para você tudo que eu penso acerca do seu trabalho, acerca de você como aluno. Você, ao longo das minhas aulas, você sempre teve participações absolutamente pertinentes e brilhantes. Você é um cara diferenciado, não por acaso você está pensando em dar continuidade nos seus estudos, ingressando, almejando aí um mestrado. Desejo muito sucesso nessa sua empreitada. O seu trabalho é um trabalho que está absolutamente fantástico. O seu trabalho, ele trata de um tema que não é comum entre os temas que a gente aborda nos TCCs. Acabei de falar de liderança aqui como sendo um trabalho que a cada três artigos um fala de liderança, isso daí me chateia muito. E o seu não, o seu foge da regra comum. O único problema do seu trabalho é efetivamente a parte metodológica, que, como o professor Wagner, como o professor Márcio já mencionaram, talvez essa forçação de barra ali que você mesmo falou lá para o diagrama de Chicago, etc. e tal, isso daí arrumado torna o teu trabalho perfeito. Isso daí, da forma que está, faz com que você perca ali pouquíssimos décimos, mas que você perca alguns décimos. Mesmo assim, você está enormemente de parabéns. Parabéns pelo aluno, parabéns pelo trabalho, parabéns pela pessoa que você é, engajado nas tuas causas, no que tu acredita, defensor de todas elas, e agora como um líder de um chefe de família aí absolutamente fantástico. Meu amigo, tua nota é 9,5, parabéns pela aprovação, parabéns por tudo. Muito obrigado, só tenho a agradecer. Agora já perdi o discurso, não consigo mais falar nada, porque eu vou contar coisa para vocês. Quando eu cheguei aqui, deparei com o Wagner e com o Márcio, depois de ter assistido terça-feira, eu falei, ferrou, bicho. Os caras... Ai, caralho. Não pode, vai perder ponto se for. Tem festa aqui. Hoje tem. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Eu quero todas as orientações, professor Wagner, professor José Carlos Vinhais. Vocês são muito bons mesmo. Muito obrigado por tudo. Professor Márcio também, muito obrigado. Imagina, parabéns, Leonel. E quando Grande abraço. siga, tá? Não para, não. Vai embora. Não vou parar, não. Valeu.